Paz e graça, irmãos. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 9. Se nós puderem se colocar de pé, para nós fazermos essa leitura. Marcos, capítulo 9. Nós vamos estar lendo dos versos 42 ao 50, que diz o seguinte: E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos, que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogado no mar. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Permaneça com a sua Bíblia aberta, vamos orar. Senhor, obrigado por esse dia, por essa noite, Senhor, que estamos aqui, te louvando, te adorando, te cultuando em comunidade, Deus, depois de longos meses que estivemos distantes, ó Deus, de termos esse momento que estamos tendo aqui nessa noite. Isso aqui é um privilégio para nós já te louvamos e te agradecemos, meu Deus, por esse instante. Mas te pedimos, ó Deus, que nessa hora tu possa estar falando aos nossos corações. Nós que somos pós-sim, tu sabes, ó Deus, que somos limitados, que de nós mesmos nós não temos o que comunicar, mas que o teu Espírito Santo possa estar, meu Deus, nos falando nessa hora, nos falando nessa noite e nos edificando para o louvor da tua glória, para que possamos viver uma vida santa, uma vida reta, meu Deus, uma vida que seja para o louvor da tua glória. É isso que te pedimos e te oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Geralmente, nós estamos acostumados a ouvir palavras suaves, da parte de Jesus. Muitas vezes nós fazemos até questão de dar ênfase a esse discurso, da parte de Jesus. Mas Jesus também tem alguns textos, algumas falas, que parecem-nos um discurso bem incisivo, bem enfático, bem duro, E não foi à toa que muitos dos discípulos de Jesus, ao ouvir esse tipo de discurso, abandonaram Jesus, deixaram de andar com ele, porque aquelas palavras lhes pareceu muito dura, lhes pareceu inaceitável, vindo da parte de Jesus. E esse texto que nós lemos aqui nessa noite é um desses textos, Jesus, ele nos traz uma palavra muito incisiva, muito dura, aos nossos corações. E eu louvo a Deus, eu louvo
né, as Escrituras, por também trazer, né, esse tipo de mensagem que nos confronta, que nos desafia, né? Inclusive eu coloquei como tema, né, da mensagem dessa noite um chamado a vivermos uma vida radical, um chamado radical, porque é isso que esse texto nos chama nessa noite. E o verso 42, né, ele começa aqui, diz: se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e essa pessoa fosse jogada no mar. Para entendermos esse texto aqui, nós temos que olhar para o contexto, né? Dos versos 33, né, em diante, né? Antes disso, né, os discípulos estavam discutindo entre si, né, de quem seria entre eles, qual seria o maior deles. Interessante que a lógica, né, a lógica de Deus é diferente, é inversa da lógica do mundo. É uma pirâmide invertida, né? Pirâmide segue esse formato. A lógica do reino de Deus é uma pirâmide que segue uma lógica invertida. Tudo aquilo que muitas vezes é buscado pelo mundo, é rejeitado por Deus, né? E Jesus, ele faz essa pergunta aos seus discípulos: o que é que vocês estavam conversando, né, no verso 33, o que é que vocês estavam conversando, né, discutindo no caminho? Mas eles sabiam, né, que o que eles estavam conversando não era nada nobre, né? E eles se calaram, né? O verso 34 diz: mas eles se calaram porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, no verso 35, diz que, assentando-se, chamou os 12, né, e disse que, olha, a lógica do mundo é aquele que que o maioral é servido pelos menores. Mas a lógica do reino de Deus, o maioral é aquele que serve aos menores. É diferente. E no verso 36 ele traz uma criança, ele coloca no meio dele. Interessante, né? Que criança e mulheres nos dias de Jesus não era coisa de muita importância, né? Jesus quebra esses paradigmas, né? Quando fala com aquela mulher no poço de Jacó, né, traz ela, mantém um discurso, um diálogo, né? Ali ele quebra um paradigma, ainda hoje, né? Ainda hoje, no mundo muçulmano, no mundo budista, no mundo hindu, a mulher é um ser de segunda classe, né? É um ser de segunda categoria, né? Então, a mulher não pode andar sozinha no mundo muçulmano, né? Se ela for estuprada no meio da rua, além de ter sido estuprada, ela vai ser condenada por ter sido estuprada. Não sei se vocês, né, sabiam disso. Ainda hoje, em pleno século 21, porque não é permitido que ela ande sozinha. E se ela estava sozinha, então ela deu, né, a oportunidade para que ela fosse estuprada. Então isso, imagina, há 2000 anos atrás. Então criança, hoje, né, tem até lei, né? A lei da palmada, né? Você tem que ter até cuidado, né? Se alguém denunciar você, se você corrigir o seu filho, se você disciplinar o seu filho aí, de repente você vai receber a visita do conselho tutelar na sua casa. Mas naquela época não. Naquela época ninguém perdia tempo, né, com as crianças, com as criancinhas. Mas Jesus quebra mais esse padrão, quebra mais esse paradigma. Ele traz uma criança para servir de exemplo, para servir de modelo, né? No verso 36 ele diz: trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e tomando-a nos braços, disse-lhes: quem receber, né, uma criança tal como esta em meu nome, recebe a mim. E quem a receber, e quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Os discípulos aqui estavam buscando proeminência, né? Poder, status, destaque, né? Essa é a lógica do mundo, mas não é a lógica de Deus. E aqui nesse trecho Jesus deixa bem claro isso, né? Ele diz: olha, com vocês não deve ser bem assim. No verso 38 em diante, né, acontece outro fato, né? Enquanto do verso 33 ao verso 37 eles estavam buscando proeminência, do verso 38, né, em diante eles estão buscando exclusividade. Quando diz aqui: João disse a Jesus: mestre, vimos um homem
que expulsava, né, demônios em meu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu, não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós, pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa, né? É o mesmo sentimento que muitas vezes hoje há no nosso meio, né? A nossa igreja é a melhor, né? É aquela que se não estiver entre nós, bom, não é bem assim. E esse sentimento havia nos dias dos discípulos também, né? Jesus aqui não está fazendo vista grossa, né? Não tá aqui, isso aqui não quer dizer que alguém que esteja, por exemplo, pregando uma heresia, nós sejamos condescendentes com esse tipo de discurso, com esse tipo de pessoa, com esse tipo de igreja. Não é isso, né? Não é isso que Jesus está querendo nos ensinar aqui, nesse texto. Mas o que ele está querendo nos ensinar aqui é que o reino de Deus é muito maior, né, do que a nossa igreja local, né? Então, se havia um sentimento, né, de busca de proeminência nesses primeiros, no versos 33 ao verso 37, né, aqui há um sentimento de exclusivismo que não deve haver no nosso meio, né? Não é porque a nossa igreja não, a nossa igreja tem a melhor teologia, a nossa igreja tem o melhor sistema de governo, a nossa igreja o que mais? Tem o melhor discurso, tem os melhores pregadores, tem isso, aquilo outro. A gente tem que ter muito cuidado com esse discurso, né? Porque esse sentimento havia na época de Jesus e ainda há, infelizmente, no nosso meio hoje. Nós temos que saber que o reino de Deus é muito maior, né, do que a nossa igreja local, do que a própria nossa denominação. Nenhuma denominação pode abarcar, vamos dizer assim, o reino de Deus por completo. E é dentro desse contexto que Jesus, né, ele chama a atenção dos seus discípulos, quando ele diz no verso 42, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos, ele está se referindo àquelas crianças que ele tomou, né? E há entre nós pessoas que são ainda imaturas, que estão dando os seus primeiros passos, né? Que não são maduras na fé, né? Que estão olhando para você muitas vezes que tem mais tempo de igreja, né? Para você que é uma pessoa mais madura, que você que tem mais tempo, né, de comunhão com Deus, de congregação. Então Jesus está se referindo a esses pequeninos. E é possível que com essa postura dos discípulos aqui, dentro desse contexto, né, de um sentimento de exclusividade, de um sentimento de proeminência, de busca de destaque, de poder, de status e tudo mais, esse tipo de comportamento venha a escandalizar um destes pequeninos, né? E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos, né, que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogada no mar, né? Então, eis a grande questão para nós nessa noite. Será que por meio do nosso comportamento, será que por meio da nossa postura, né, nossas atitudes, do nosso posicionamento, nós temos levado pessoas a se escandalizar e a deixar de seguir os passos de Jesus? Você com certeza já ouviu falar sobre isso, né? Pessoas que chegam para você, não vou mais para a igreja, me decepcionei com fulano, com cicrano, com isso, com aquilo outro, né? Eu não estou aqui isentando de culpa essas pessoas, né? Até porque Jesus Cristo, né, é o autor e consumador da nossa fé, que nós temos que postar os nossos olhos, né, nele, que ele é o modelo de perfeição. É evidente que nós, por mais que nos esmeremos, né, em viver a palavra, em buscar viver uma vida reta, uma vida santa, nós vamos tropeçar em algum momento. Mas Jesus nos alerta sobre isso.
E eu acho que é importante que nós tenhamos isso em nossas mentes, que os nossos atos, as nossas atitudes, o nosso discurso, a nossa postura, ela pode ter um reflexo negativo, né, na vida em comunidade, né, na igreja. Eu não estou nem falando, né, com as pessoas que estão lá fora. E isso, infelizmente, é algo corriqueiro, né? Eu já disse aqui, né? Meu pai é um católico daqueles, né, que não abre mão, está com 88 anos de idade, disse, não, vou morrer na minha lei, né? Mas ele alega, né? Claro que isso não vai justificá-lo diante de Deus, né? Que muitas pessoas que se dizem cristãs e crentes, né, aprontaram com ele, por isso ele, né, deixa eu viver a minha fé, deixa eu permanecer onde eu estou, né? E isso é um fato, né? E aqui Jesus, ele ameaça, né? Ele diz, olha, aqueles que levam, né, voluntariamente a escandalizar um desses pequeninos, aqueles que levá-los a pensar, a levá-los à descrença, a transgredir os mandamentos de Deus, será severamente punido, né? Essa pedra de moinho era uma grande pedra, né, que esmagava o trigo, né, e que era puxada por animais, né? Imagina uma pedra desse porte ser amarrada ao pescoço de alguém e essa pessoa ser lançada, né, ter uma morte horrenda, ser lançada, né, no meio do mar. Então ele está querendo dizer que é algo muito grave, né? Seria melhor que nós morrêssemos dessa forma, uma morte tão trágica como essa, do que ser julgada por Deus por ter conduzido alguém que estava nos passos de Jesus, mas que por causa da nossa postura, do nosso comportamento, das nossas atitudes, do nosso discurso, ter sido desviado do seu propósito e ter sido desviado de seguir a Deus. Em Gálatas capítulo 5, verso 7, né? Se você ler, eu vou ler aqui para vocês. O texto diz o seguinte: vocês vinham correndo bem, né? Quem foi que os impediu de continuar obedecendo à verdade? Essa persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar, mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá condenação. Carta de Gálatas, o contexto aqui era que os discípulos, né, alguns que estavam ali entre a igreja da Galácia, estavam pregando que eles deviam se circuncidar, porque se eles não se circuncidassem, eles não poderiam ser cristãos. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, ele está se referindo a essas pessoas, por meio do discurso delas, né, desses falsos mestres, né? E hoje, né, nos nossos dias, nós temos aí uma abundância muito grande dessas pessoas que tem um discurso que perverte a fé das pessoas. E essas pessoas, segundo o apóstolo Paulo, sofrerá condenação. Um exemplo, né, do que é capaz um falso ensino. E esse tipo de postura pode levar essas pessoas a se escandalizarem, a se desviarem da fé. Outro texto que eu queria ler para vocês aqui está em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 a verso 33, quando diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Eu vi um exemplo uma vez do pastor Augusto de Nicodemos, quando ele foi, assim que ele começou o ministério, pregar numa igreja, eu não sei se é na zona da Mata, parece-me que é, ali de Pernambuco, né? E ele, como, né, um bom pastor presbiteriano, evidentemente, né, tem igrejas que dão ênfase na questão dos usos e costumes, né? E ele foi de bermuda, ele conta isso, né? Foi de bermuda na padaria, né?
E teve alguns irmãos, né? Eu não vou aqui falar qual dessa denominação que esses irmãos eles congregam, se escandalizaram, porque viu um pastor de bermuda. Puxa vida, esse pastor vai para o inferno. Na cabeça, né, daquele irmãozinho que é ensinado dessa forma. E ele, interessante, mesmo conhecendo, né, que aquilo ali não tem nada a ver uma coisa com a outra, mesmo conhecendo a verdade, ele disse que, né, deixou de usar bermuda e ia de calça, né, agora para a padaria. E muitas vezes, irmãos, nós temos escandalizado com a nossa postura. Tem irmãozinhos que são fracos, né? A Bíblia, por exemplo, não proíbe que se tome um cálice de vinho, né? Ou que se beba algum tipo de bebida alcoólica moderadamente. Eu sei que isso, né, a cultura aqui da igreja evangélica brasileira é uma cultura de abstinência, até porque foi influenciado, né, pelos cristãos americanos fundamentalistas, né, que se abstinham completamente da bebida alcoólica. Mas eu sei que tem irmãos que em casa ele toma um cálice de vinho, né? Eu particularmente não gosto de bebida alcoólica. Quando bebia no passado era mais por influência, quando estava no mundão ali para curtir uma festa e tudo mais. É uma coisa que não desce bem, que não é saborosa. Como é que você vai gostar de algo assim? Eu particularmente não gosto, mas tem quem goste, né? Mas para muita gente é pecado, é um escândalo. Então eu fui uma vez para uma pizzaria com um pastor, ele pediu uma garrafa de vinho. Eu digo, tu é louco, cara, tu é maluco, tira isso daqui, né? Eu podia até tomar um cálice com ele, mas vai que de repente chega alguém ali que tem essa percepção que não se pode. Mas pastor, por que eu vou ser privado da minha liberdade, né? Se eu sei que isso não é pecado por causa de outra pessoa. É assim que a Bíblia nos ensina. Quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer uma outra coisa. O contexto aqui, se você for ler esse texto do apóstolo Paulo, isso é que você não pode sua liberdade para escandalizar, para levar algum outro irmão a pecar. Se você me vê caminhando, fazendo caminhada, eu só caminho, né, de calça, aqui em Campina Grande, né? Podia, né? A minha mulher disse, vai lá, vai para a academia, compra um bermudão daquele. Não, deixa eu vestir deixa eu estar com a minha calça mesmo. Eu sei que isso não é pecado, eu tenho consciência disso, mas por causa de irmãos, e principalmente porque, né, eu estou como representante dessa instituição que trabalha com N denominações, eu não uso. Aí ela disse, você é legalista, você é legalista. Não é isso, né? É que por amor a esses irmãos, né, eu não vou botar esse bermudão. Quando agora eu estiver lá na praia, lá em, sei lá, num lugar bem distante, que as pessoas não me conhecem, eu ter meu short e vou usar lá. Mas aqui eu não faço isso. É disso que Jesus está falando aqui nesse verso 42. Nada nós podemos fazer que possa servir de pedra de tropeço, né? Que possa servir de queda para um irmãozinho mais frágil, mais... A gente tem que ler, por exemplo, aquele texto lá de Romanos capítulo 14, né? Se familiarizar com isso, né? A partir do verso 43, né? Aqui o verso 42 trata basicamente, né, daquilo que podemos fazer, né, e que pode levar um irmão nosso a se escandalizar na fé. Do verso 43 ao verso 48 é aquilo que nós podemos fazer que pode nos levar a tropeçar na fé. O verso 42 está se referindo ao próximo. O verso 43 ao verso 48 está se referindo a você, a nós. Eu queria aqui com vocês mais uma vez. E se sua mão levar você a tropeçar, corte-a. Pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo as duas mãos ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois melhor você entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos levar você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que com os dois ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. Que palavra
dura, irmãos. Que palavra forte, né? Essa de Jesus aqui para nós nessa noite. É evidente que Jesus aqui está usando de uma hipérbole, né? O que os estudiosos da língua falam, né? Uma figura de linguagem, né? Dizem até que um dos pais da igreja, chamado Orígenes de Alexandria, né? Ele tinha desejos sexuais, ele se castrou. Depois ele viu que o desejo não passava, né? Porque Jesus aqui não estava falando de forma literal, que você tem que arrancar o seu olho, nem cortar o seu braço, nem arrancar o seu pé, né? Até porque, conforme Jesus disse, né? A sede, a motivação do pecado está onde? No nosso coração, né? Isso aqui são apenas instrumentos para colocar em prática aquilo que está lá no seu íntimo, está lá no seu interior. Mas o que é que Jesus está se referindo aqui para nós nessa noite? Ele está se reportando a algo que é importante para você, mas que leva você a pecar, né? Que é algo importante, mas que se tornou uma armadilha para você. Que é algo importante, mas que se tornou uma pedra de tropeço para você. Que nós devemos nos separar, né, dessas coisas para termos uma comunhão mais íntima, mais profunda com Deus. É algo que nós temos feito, que tem nos trazido prejuízo espiritual, né? É basicamente isso. E qual o remédio que Jesus ele nos diz que nós devemos, né, tomar, né, ou adotar? O remédio é cortar e jogar fora, né? Eu gostei de uma frase, né, de uma frase do teólogo Matteo Henry, que ele diz o seguinte: é necessário que a parte que gangrenou seja extirpada para a preservação do resto, né? Então, o que é caro para você, né? O que é que tem se interposto entre você e Deus na sua comunhão com o Senhor? O que é isso que pode lhe trazer prejuízo, né? Mão, pé, olho. Essas três coisas, né? Representa aqui basicamente três coisas. As mãos nos representam aquilo que nós temos feito, né? Os pés é aquilo por onde nós temos andado, né? Aquilo que tem nos conduzido, né? E o olho é aquilo que nós temos desejado. A grande questão é, né, que caminho nós temos andado, o que nós temos feito, né? E o que nós temos desejado que tem nos sido pedra de tropeço, que é tão grave, que é tão sério, que Jesus dá um remédio radical, que precisa ser cortado. Imagina você ter que arrancar, né, a sua mão, o seu pé, né, arrancar o seu olho, algo tão grave, tão sério. O que é que eu preciso fazer? Extirpar, cortar, arrancar, para manter a minha comunhão com Deus. Onde é que nós temos posto os nossos olhos, né? O que é que nós temos desejado, né? Por onde nós temos andado? O que é que nós temos feito que tem nos levado, né, a tropeçar, né? Será que é aquela tela de computador, né, que você ou a tela do seu smartphone, que você no seu secreto, né, acessa sites pornográficos, né, e que leva você a pecar contra a santidade de Deus? Será que é isso, né? Não sei, né? Deus sabe. Será que é aquele quarto de motel que você tem ido com a pessoa que não é sua e que tem que tem levado você ao adultério? Não sei, né?
por onde você tem andado, por onde nós temos andado, o que é que nós temos visto, o que é que nós temos desejado, o que é que nós temos feito, que é tão sério, que precisa ser arrancado, precisa ser cortado, que precisa ser extirpado. Jó disse, no Jó 31:1 diz: fiz aliança com meus olhos, né? Fiz aliança com meus olhos. Que situação que muitas vezes você tem se colocado que pode levar você a pecar, né? Então você tenha tido problemas com álcool no passado, né? E você tem frequentado determinados ambientes que levam você a desejar aquilo, a voltar àquele passado que você quer esquecer. Talvez seja aquele namoro que você tem tido com aquele rapaz que ele não é temente a Deus, que ele não é crente, mas que esse relacionamento precisa ser cortado, né? Precisa ser rompido, porque esse relacionamento, se você mantiver ele vai ser uma pedra de tropeço na sua vida, vai levar você a pecar contra Deus, pode levar você, né, a sair da igreja, né, a dar as costas ao Senhor. Não sei, é algo importante, né, que vai custar, que vai causar dor para você, mas que você precisa extirpar, que você precisa cortar da sua vida, se você quer manter a sua comunhão com o Senhor. Eu não sei, né? Cada um de nós sabemos, né, aquilo que nós temos feito e que tem entristecido o Espírito Santo de Deus e que nós precisamos romper e cortar, né, isso da nossa vida. Por quê, irmãos? Né? E Jesus aqui, né, Jesus falou, isso é pouco falado na igreja hoje, né? Se fala pouco sobre o inferno, mas Jesus falou muito sobre o inferno, né? Nós não gostamos nem de pensar nisso. Tem até alguns trocos teológicos, né, dentro do próprio evangelho, diz: não, o inferno não existe, as almas que pecarem serão exterminadas, né? Essa realidade do inferno, isso é algo simbólico, algo figurado, isso não é bem assim, né? Tem outras linhas que dizem que até nem existe. Outros dizem que essas almas que se perderem, né, vão ser. Mas Jesus aqui, ele usa, né, desse simbolismo para falar de uma realidade, né? De uma realidade. E inferno, essa palavra no grego, né, que o termo grego é Geena, né? Era um lugar que ficava ali próximo a Jerusalém, né? Que durante o período do Antigo Testamento eram feitos sacrifícios humanos, né? E nos dias de Jesus, ele se tornou um grande lixão, onde cadáveres, restos de animais, onde o lixo era jogado e ali era queimado. E aquele fogo, ele durava as 24 horas do dia, né? E por ter restos de animais e tudo mais, o verme sempre estava presente. Então, Jesus, ele se refere a esse lugar, né? Faz referência a esse lugar onde o fogo nunca se apaga, e essa decomposição, onde esse bicho nunca morre, sempre está presente. Então Jesus usa de símbolos aqui para falar de coisas reais. De coisas reais. Então, o inferno é algo real e é algo eterno, né? Isso é bem claro, isso não sou eu que estou dizendo, né? São as escrituras que falam a respeito desse destino, né? De um reino de glória, de eternidade, de salvação para os salvos, para os remidos em Cristo, e de um ambiente de perdição, de tormento eterno para aqueles, né, que não foram alcançados pela graça de Deus, né, que deram as costas para Deus, né, que viveram uma vida que jamais, né, para essas pessoas, né, até aquele, não sei se foi aquele
pagodeiro, que eu esqueci o nome agora, acho que o nome dele é Zeca Pagodinho, né? Diz que o céu deveria ser algo muito monótono, muito chato, né? Que ele preferia mesmo era ir para o inferno. Não sei se com essas palavras, mas você coloca no Google aí, você vai pesquisar, mas algo parecido. Ele não tem ideia, né? Lá, esse ambiente não é um lugar de prazer nem de lazer. Quando Jesus conta aquela parábola lá de Lucas capítulo 16, daquele rico, né, que vivia uma vida, né, de ostentação, e aquele pobre Lázaro que vivia aqui nesse mundo, aquele ambiente ali é um lugar de extrema tormento, e ele desejava que até o próprio Lázaro fosse lá, né, ressuscitasse e desse o recado para aquelas pessoas, para os seus familiares, para que eles não fossem para aquele lugar também. Então é uma realidade terrível, né? É uma realidade terrível. J.C. Ryle, que foi um outro grande teólogo, ele diz o seguinte: não é possível falar demais acerca de Cristo, porém é perfeitamente possível falar de menos a respeito do inferno. Isso que foi J.C. Ryle. Ele também disse: neguemos a nós mesmos qualquer prazer que incorra no perigo de pecarmos contra o Senhor. Charles Spurgeon disse o seguinte: se escaparmos dessas tentações, nos fizer semelhantes aos homens que são coxos, ou aleijados, ou têm um só olho, a perda será de pouca importância, desde que entremos na vida. Ele também disse: é melhor rejeitarmos a cultura do que obter todo o requinte e louvores desta época, à custa de nossa saúde espiritual. Ele também disse: permanecer no pecado, manter todas as vantagens e capacidades, será uma perda terrível quando formos lançados no fogo do inferno. Se tivermos de perder a nossa vida por causa do Evangelho, percamos, né? Percamos. E o diabo sabe disso, o quanto valorizamos a nossa vida, né? Quando ele chegou diante de Deus e disse: olha, pele por pele, o homem dará tudo pela sua vida. Jó preferiu não dar tudo pela sua vida, né? Mas ser fiel ao Senhor, né? O que é mais precioso para nós, irmãos? O que é mais, essa é a grande questão, o que é mais precioso para nós? A nossa profissão, né? A nossa família, os nossos estudos, né? A nossa carreira, a nossa vida, tudo isso vai passar, né? É um conto ligeiro. Nós estamos aqui passando apenas uma chuva, como essa chuva que está caindo aí fora, né? Ela vai passar, né? Daqui a alguns dias, se não amanhã ou depois, o sol vai abrir, vai brilhar radiante mais uma vez, né? Nesse mundo. E as Escrituras dizem que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, né, ela vem pela manhã. Então vale a pena muitas vezes ter que renegar a nós mesmos, né, dizer não aos nossos desejos, dizer não aos nossos projetos, dizer não aos nossos prazeres, ter que extirpar, que arrancar isso da nossa vida, desde que isso venha fazer com que nós venhamos a manter a nossa comunhão com Deus, porque isso nos fará, né, expressar a nossa evidência. Não é que você vai ser salvo por essas coisas, mas você vai demonstrar que é um salvo praticando, né, vivendo uma vida santa, uma vida reta, uma vida íntegra diante de Deus. Os ímpios, eles não se importam com isso, né? Para eles não vale a pena, para eles não tem sentido abrir mão disso, abrir mão de prazer, né? Por causa de um ser invisível, por uma possível eternidade lá, um céu monótono, a gente vai ficar lá só lá, né? Adorando Jesus. Não quero isso não, eu vou aproveitar o aqui e agora, né? Eu vou dar vazão ao meu querer, à minha vontade. Louco quem pensa assim. Nós somos privilegiados porque estamos aqui nessa noite
e fomos alcançados pela graça de Deus. O que fez Deus trazer você aqui, parar durante 40, 50 minutos, ouvir uma mensagem que muitas vezes até desagradar o seu íntimo, as suas vontades, é a ação de Deus, do Espírito Santo, que fez com que você estivesse aqui nessa noite, irmãos. Louvado seja a Deus por isso. Os versos 49 e 50, já caminhando para o final, diz: porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vós mesmos e paz uns com os outros. No Antigo Testamento, antes daquelas ofertas serem oferecidas, eles tinham por obrigação de salgá-las, né? Depois elas seriam queimadas, mas o sal ali simbolizava purificação, né? Sabor. Nós, irmãos, somos sacrifícios vivos, amém? Sacrifícios vivos, como disse, né, o apóstolo Paulo, né, em Romanos capítulo 12, verso 1, que diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O texto diz: porque cada um será salgado com fogo. Eu sei que aqui tem duas interpretações, né, básicas, mas eu fico com essa, que diz que muitas vezes nós somos, né, salgados nesse mundo aqui, purificados com fogo por meio da perseguição que o mundo nos impõe, né? Até esses dias eu faço parte de um grupo, né, de diversos pastores, inclusive o Augusto Nicodemos faz parte desse grupo, né? E ele dizia uma verdade ali, né, que nós estamos numa bolha. O Ocidente é uma bolha. Isso que nós estamos vivendo, né? Ontem se celebrou o aniversário da independência americana, se eu não me engano, em 1776, né? 224 anos atrás. E aquela nação foi fundada debaixo de princípios cristãos, né? Não é à toa que ela é a maior nação do mundo, a nação mais poderosa, baseada na liberdade de expressão, na liberdade religiosa, na limitação dos poderes do Estado. E isso trouxe uma influência tremenda no mundo, né? Trazendo democracia. Isso que nós estamos vivendo aqui é reflexo, de certa forma, né, do que aconteceu há 2 séculos atrás. Porque aqueles irmãos, né, que vinham da Inglaterra sendo perseguidos por causa da sua fé, correram lá para a América para fundarem os Estados Unidos e colocaram lá na Constituição esse direito, né, das pessoas cultuarem o seu Deus livremente. Isso aqui é reflexo, mas isso é uma bolha. A maior parte do mundo hoje vive debaixo de perseguição. Os nossos irmãos estão pagando um alto preço. Basta ver, né, quem acompanha a missão Portas Abertas, tem aquele ranking de 50 países mais perseguidos do mundo, né? E esses irmãos, eu acompanho, eu recebo aquela revistinha e a gente ora por aqueles pedidos diariamente ali. Como é desafiador ser um cristão, por exemplo, no mundo muçulmano, no mundo budista, no mundo hindu, na Coreia do Norte, na China. A maior parte do mundo hoje, ser cristão é um risco de vida, é um risco de morte, é um risco de perder a sua vida, é um risco de morte. A história da igreja foi escrita, né, com letras de sangue. Alguém já disse isso. Então, isso que nós estamos vivendo aqui, né, as pessoas vê esse vírusinhos aí, né? Não quero aqui minimizar, muitas pessoas morreram, quase 60 mil pessoas no Brasil hoje, mas isso não é nada, irmãos, comparado com o que a igreja vem enfrentando ao longo. Isso eu estou falando para os cristãos, para nós que estamos muitas vezes atemorizados, em pânico, né? Quase que enlouquecidos por causa desse vírus.
E quando bater a porta, irmãos, aquilo que Jesus pronuncia, né, em Mateus capítulo 24, aquilo que fala lá no livro de Daniel, aquilo que fala lá no livro do Apocalipse, muitos de nós vamos ter que ser martirizados e mortos por causa da fé na pessoa de Jesus. Será que nós estamos dispostos? Nós estamos com medo de morrer por causa do vírus? Eu não estou aqui relativizando, dizendo que você não tem que se cuidar, não é nisso, né? Temos que fazer essas coisas sim, mas nós não podemos ter medo da morte, porque nós já morremos, amém? Nós já morremos para este mundo, e agora se você é um crente verdadeiro, você está vivendo para Deus, você não está vivendo para si, sendo pedra de tropeço para o seu irmão. Você não está aí cultivando os seus pecados de estimação. Esse aqui eu não abro mão, esse aqui eu não corto, esse aqui eu não extirpo, esse aqui eu não arranco, esse aqui eu vou levar para a sepultura. Cuidado, né? Se você está com esse tipo de procedimento, talvez essa seja uma das evidências que você não é um salvo, que você está, né, caminhando para esse lugar aqui que Jesus disse, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Imagine, né, que essas pessoas que morreram todas um dia vão ressuscitar, né, e o corpo deles, né, será preparado para viver essa eternidade longe de Deus. Nós vamos receber um corpo glorificado que vai ser semelhante ao corpo de Jesus, incorruptível, que nós não vamos mais ter essa condição de pecar. Eles vão receber, né, não um novo corpo, mas o velho corpo dele vai ser preparado para enfrentar essa eternidade separada com Deus, de tormento, de dor e de tristeza. Essas são as duas realidades do homem, do ser humano. Aqui nesse texto, né, porque cada um será salgado com fogo. A igreja tem sido salgada com fogo, tem sido purificada, né, por meio do sangue, do martírio, né, ao longo desses milênios, né, desde que Jesus Cristo ressuscitou e subiu aos céus. E ele diz aqui, o sal é bom, né? Nós temos que ter esse elemento na nossa vida, né? Isso é importante, né? Mas se vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vós mesmos e paz uns com os outros. O sal, irmãos, ele preserva e dá valor. E naquela época era fundamental porque não tinha geladeira, né? Então lá, não sei, né, Jamerson, Jorge, né, pastor Rony, né, deve saber mais do que eu, né? Mas devia ter carne seca lá, carne de sol lá nos dias de Jesus, né? Porque para preservar a carne tinha que salgar. Era o único, era a geladeira daquela época. Era muito significativo, era muito importante, mas poderia se tornar insosso. Para que serve? Senão Jesus disse para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Assim como esse sal da graça irá conservar as nossas consciências livres de transgressões, também irá conservar da mesma maneira a nossa conduta com os outros, para que não possamos ofender a nenhum dos pequeninos de Cristo. Nós não devemos somente possuir esse sal da graça, mas devemos sempre conservar a sua função e o seu sabor, pois esse sal se torna insosso, se esse sal se tornar insosso, se ele perder o sabor e não estiver mais sob a influência do Evangelho de Cristo, o que poderá recuperá-lo? Ou com que haveria, e com que se haveria de salgar? Santifique-se, purifique-se, preserve-se, vigie, ore, revista-se de humildade e de amor. Irmãos, o que nós fizermos pode ter reflexos negativos, assim como positivos na vida do nosso próximo. O que nós fizermos e
E o que nós desejarmos pode ter reflexos negativos na nossa vida também. Nós temos que nos deixar salgar pela graça de Deus e nos purificar e vivermos para a glória do nosso Deus. Amém?